vamos criar uma classe aqui, só de exemplo, para o que seria esse hosted service aqui, né? Vou criar uma nova classe, deixa eu ver se... Então, vou criar um worker example, exemplo, vai, não vou colocar em inglês, .cs. Aqui a gente já tem um worker exemplo, vou fazer herdar daquelas classes que estão na documentação, aí hosted service, e eu vou herdar de outra classe também, um iDisposable, também, só para boa prática. Tá. Aqui você viu que ele criou na sintaxe antiga, a gente pode remover aqui, ó. Eu posso remover essas paradas aqui. E só colocar um ponto e vírgula aqui. Porque a gente está no .NET 6, é por causa do snippet, eu acho que eu não atualizei o snippet, aí ele gera assim. Oi. Se não for te atrapalhar, tem como aumentar um pouquinho a fonte? Não, peraí. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver. Não, agora diminuiu. Peraí. Opa, foi demais. Tá bom aí? Opa, tranquilo. Isso, aí dá Aí. para. Show. É porque, na Obrigado. verdade, depois lá no Hotmart ele fica Menor bem, ainda. a tela fica pequena, né? Daí fica ruim para a gente acompanhar depois. Mas aquele jeito ali tá tranquilo, aí dá para Tá, ver. beleza. Valeu. Tá. Aí aqui a gente tem o hosted service e o iDisposable, né? Ele não tá dando erro, mas eu vou forçar ele a dar um erro aqui. Vou aqui no terminal. Vou fazer um .NET Build aqui. Ele vai dar erro nessa classe aqui. Ah, não, peraí. Antes de dar o .NET Build, a gente tem que fazer um negocinho aqui. A gente tem que voltar uma pasta e rodar um comandinho para adicionar esse projeto na solution, né? A gente não fez isso. Então, eu vou até recuperar o comando, que vou criar um... Acho que até um padrão aqui que a gente tem nos projetos do Torrance, que é criar um arquivo chamado readme, né? Para a gente colocar nossos readme.md. Para a gente ter os comandos que a gente vai executando durante a aula, etc, né? Referências do projeto, etc, que a gente adiciona, pacotes e alguma dica também, né? Então, basicamente essa parte eu vou copiar e colar, que é de outro projeto que a gente já tinha feito lá no projeto de Entity, né? É um comando só de adicionar a solução, né? Basicamente é um add, adicionar um projeto na CLN e como remover também aqui, né? Os comandinhos básicos aqui. Então, já está até aqui o que eu vou executar. .NET, add CRC, torrents, então aqui a gente está olhando, apontando direto para a referência, né? Absoluta do CSProj. Copiar aqui. A gente tem que estar na raiz do projeto, né? Porque a nossa CLN está na raiz do projeto. Ele deu um erro. Não é possível. É porque eu coloquei outro nome na pasta. Vamos ver. Serviço. Torne-se serviço nota alunos. É o plural aqui, ó. Só o plural. Então, notas alunos, worker, CSProj. Agora foi. Tá. Se você ver aqui, a gente temos o worker adicionado aqui no SLN, né? Tá, vamos voltar lá. Agora, vou só salvar esse readme aqui. Vamos acessar a SRC novamente. Não, pode ser aqui o build. Ele vai puxar o projeto. .NET build. Show. Compilando, girando os bin, OBJ.
Até agora não foi o erro. Ó, deu erro. Tá, ele está reclamando exatamente onde eu falei, né? No outro exemplo aqui, que está dizendo que a gente não implementa o disposable e não implementa os outros serviços aqui que lá está tendo na documentação. Start é 5 e stop é 5. Fiz isso aqui só para ele identificar aqui. Vamos ver se agora ele me ajuda. Mesmo assim, ele não me ajuda. Deixa eu só abrir aqui. Não, tá. Então vamos fazer na mão mesmo. Então, basicamente, o que ele quer que a gente faça é implementar as interfaces aqui. Rapidinho, vamos olhar aqui na própria documentação. Basicamente, é esse cara aqui. Cadê? Start async. Mas ele não tem a definição do método aqui. Tá. Definição do método tá aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Start async. Pegar, copiar e colar esse cara aqui. Start async, recebe um cancellation token. E a gente pode copiar até o outro aqui. Stop async. E o dispose também, ó. Aqui, ó. Ele implementa o dispose também. Então aqui a gente vai ter a implementação do stop async, do start async e do dispose aqui, que seria do disposable aqui, né, da interface do disposable. Então aqui a gente já implementou. Se a gente ver aqui nosso exemplo, o exemplo que ele dá aqui na documentação, exemplo aqui, ó, ele usa um contador, ele usa um logger, né, para logar o que ele está fazendo, basicamente, que é do próprio ASP.NET, né, do próprio console, esse log, e ele usa uma ideia de timer aqui. O timer, o que esse timer está fazendo aqui? Se a gente vier aqui embaixo, ó, ele até sublinhou aqui, ó. Tá, o timer é o quê? Ele pega, instancia um timer, e ele diz que, ó, faça essa função, que, ó, por acaso é essa função que está bem aqui, faça essa função. Aí aqui ele teria o estado, né? Se eu preciso mandar algum estado, então aqui que a gente pode ver aqui, ó, ele recebe um state, seria esse segundo parâmetro aqui. Ele recebe um state. Se eu preciso atualizar esse estado ou processar esse estado de alguma forma, vamos pensar assim, talvez aqui tenha uma função que muda esse estado e toda vez que esse timer for disparar essa funçãozinha aqui de baixo, que é esse cara aqui, ele vai mandar esse estado e esse estado vai ser utilizado na lógica dessa função aqui, talvez. Tá, aqui ele basicamente está definindo o time span, né? Time span 0 aqui, né? Para dizer qual o intervalo que ele vai obedecer para iniciar essa função, né? Aqui, iniciar esse start assim. Aqui ele diz que não tem intervalo, então. E aqui é o tempo que ele vai executar como fala, essa função. Então, ele definiu a função, e aqui é o time span, que ele vai dizer, a cada 5 segundos executa essa função para mim. Então, basicamente, o que ele vai fazer é executar esse métodozinho aqui embaixo. É isso. E no stop, se a gente ver aqui, ele vai logar a informação e vai parar esse objeto, né? Fazer um change do time dele para timeout infinity, né? Para não ter mais intervalo, 0 intervalo, e retorna a tarefa. E aqui, se ele quisesse, e aqui no dispose, ele basicamente dá um dispose no objeto timer aqui que ele instanciou aqui em cima. São basicamente isso que ele está fazendo aqui. Vamos colocar esse exemplo aqui em prática, até, né? Mas eu queria mudar um pouco esse exemplo aqui da documentação. O que a gente precisa aqui em cima? A gente vai precisar do consultor. Nesse caso aqui, vamos só ver, ele usa o consultor aqui? Usa, só para colocar o logger. Porque aqui ele recebe o logger via injeção de dependência, porque esse logger vai ser provido pelo próprio ASP.NET aqui, né? Então ele vai colocar só o iLogger. iLogger, aí no nosso caso vai ser dessa nossa classe aqui, ó. Nossa, errei. Ctrl V. Aqui, que vai ser o nosso logger. Logger.
E a gente vai ter uma propriedade private, read only, iLogger, vou até copiar aqui para é basicamente igual. Um iLogger que vai ser privado. Opa. Um logger aqui. E esse logger recebe o logger, que vai ser provido pelo ASP.NET aqui. E aqui a gente vai ter um private timer. Timer. Vou colocar ele em minúsculo aqui. Underline só por boa prática. Privado, né? Campo privado, underline na frente. Só boa prática. Então, aqui ele também não trouxe os namespaces aqui. Deixa eu ver. Tá. Então, aqui a gente não tem o namespace. System. Esse é o system do timer, esse cara. Então vai ter que ter o using system thread timer para trazer o timer. E o logger, ele tá na classe. Peraí, deixa eu só ver aqui qual é a classe do logger. Ou não, o logger não precisa. Tá. O logger, ele já está no system mesmo. Tá. Então o logger é do system. O timer. Ok. Eu não preciso desse cara aqui. E deixa eu ver. Expose. Então aqui, só para ficar uma mensagem em português aqui. Parando serviço. Ok. Porque aqui essa função ele vai ser executada somente quando ele parar o serviço. Aqui ele vai ser executada só uma vez ao iniciar o serviço. Então, iniciando serviço. E aqui, esse do worker, a gente pode até criar, eu vou mudar essa implementação para dizer o seguinte: em vez de usar um do worker, eu vou colocar um exemplo mais interessantezinho aqui. Eu vou explicar. Então, basicamente assim, eu vou criar um método que cria um método, verificar site. Então, aqui a mesma ideia do object state, né? Se eu precisasse passar, eu vou criar uma requisição HTTP que está verificando se o site está em pé ou não, né? Então, tem um negocinho chamado até health check, né? Em algumas aplicações, que a gente consegue verificar saúde de aplicações, se ela está em pé, se ela está funcionando, todos os serviços conectados àquela aplicação tá funcionando legal. Então, a gente tem vários tipos de health checks, né? É um tema legalzinho para dar uma olhada, que basicamente ele verifica estados de serviços, né? Por exemplo, mensageria, exemplo, banco de dados, APIs de terceiros, nossas APIs, interações com outras APIs. Então, esses self-checks fazem isso, né? Aqui seria mais um exemplo, tipo, se eu fosse verificar, não que seja implementado dessa forma, né? Mas vamos pensar assim, eu quero verificar se determinado site ou API minha está em pé, então podia criar um background service para dizer, não, tá legal ou tá ruim. Aqui é um exemplo só que eu coloquei do Google. Então ele vai bater lá no Google e vai dizer se a resposta for sucesso, né, status code e sucesso status code. Então 200 o sucesso status code seria a casa dos 200, né? Então aqui ele está englobando de 200 a tem 200, no content, não sei o que lá, tem de todos os status codes que estão de sucesso. Ele vai logar esse aqui, senão ele vai logar esse aqui.
Eu vou ter que criar aqui uma classe private aqui, que vai ser o nosso HTTP client, que vai ser o nosso client aqui. Aqui, private, read only. Tá? E aqui dentro do construtor, eu vou dizer que o nosso client recebe um new HTTP client. Basicamente isso aqui. E aqui ele vai usar o client get async. Deixa eu só ver se eu coloquei o nome igual. Coloquei. Então aqui eu vou trocar. Aqui eu vou colocar esse cara aqui. Em vez de do worker eu vou colocar um verificar site. A gente percebe aqui que a gente não invoca, né, o método, né? O próprio timer vai invocar um método para a gente. E como eu falei, a oportunidade de passar alguma coisa para esse método seria através do state dele.